Olá, sou Maria José, sou psicóloga, tenho espaço terapêutico Servir a Vida, trabalho com atendimentos psicológicos presenciais ou online, com constelações familiares também, presencial ou online. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Autodescobrimento, uma busca interior, de Joana de Ângeles, e a gente vai finalizar o primeiro capítulo. Então, a última parte aqui é Problemas da Evolução, que a gente está finalizando, que é o primeiro capítulo chamado O Ser Real. E então, nós vamos seguindo o que a Joana de Ângeles diz no livro, e tem a minha interpretação. E espero, sinceramente, conseguir contribuir de alguma forma no desenvolvimento emocional de vocês. Então nós vamos começando, ou continuando, né? Porque nós somos predestinados à perpetuação da espécie, até nos tornarmos plenos de amor. Ou seja, a gente nasce com o propósito de reproduzir, né, e multiplicar a nossa espécie. Então, nós nascemos e renascemos, e a cada dia ou a cada renascimento, nós vamos repetindo as nossas experiências, aquele conhecimento que a gente tem adquirido, né, pelas vivências. E assim a gente vai aprimorando as nossas virtudes até o máximo que podemos. E em cada oportunidade de vida, ou do dia anterior, porque não, né? Cada amanhecer é uma nova oportunidade, nós vamos entrando assim no processo de aprendizado constante. E lição não aprendida é lição repetida. Então, se a gente fez alguma coisa equivocada anteriormente, nós vamos passar novamente pela lição para que a gente possa fazer de forma diferente. E muitas vezes a lição ela não vem igualzinha, então é onde nós temos dificuldade de reconhecer muitas vezes o erro. Mas a gente precisa ver a essência daquilo que nós estamos equivocados, na essência do nosso pensamento, da nossa percepção. Então, tudo aquilo que a gente não conseguiu aprender vai aparecer de forma repetida, para que a gente consiga aprender a lição. E aí, quando nós conseguimos aprender a lição, nós somos promovidos a outros desafios, ou seja, a vida de sossego, né, de estabilidade, assim, não é bem estabilidade, mas da coisa paralisada, estática, ela não existe, porque a vida ela é dinâmica e está sempre em movimento. A partir do momento que aprendemos alguma coisa, nós vamos galgando para outra, como na escola. A gente primeiro começa aprendendo a segurar o lápis e vamos treinando a coordenação motora, depois aprende as letras de forma separada, depois aprende a juntar e assim sucessivamente. Então, cada vez que vamos aprendendo, nós vamos tendo outros novos desafios para que estejamos sempre em evolução. E assim, conforme nós vamos aprendendo, né, as nossas lembranças inconscientes, elas vão nos pressionando, né? Dependendo, se eu aprendi com facilidade, eu me sinto forte, porque, ó, que legal, aprendi fácil. Porque eu já tinha cabedal que facilitou esse aprendizado, esse entendimento. Se por acaso a gente não tem tanta base anterior, é muito fácil da gente fracassar. Então aí, quando a gente fracassa, nós nos sentimos fracos porque não passamos logo de primeira.
mas faz parte do nosso aprendizado isso. Então, não passar de primeira não é desmerecimento. E de acordo com a nossa capacidade de enfrentamento dos desafios, podemos nos tornar mais felizes ou mais angustiados de acordo com aquilo que nos acontece. A gente tem que lembrar que somos herdeiros de nós mesmos, portanto, nós somos responsáveis diretos por tudo o que acontece conosco e que a gente deve deixar de atribuir essa responsabilidade para situações, né, para o meio social, para outras pessoas são culpadas de tudo que está acontecendo com a gente, porque normalmente nós pensamos que não somos responsáveis, mas os outros sim, são responsáveis pelos nossos insucessos. Mesmo quando dizemos que as doenças orgânicas ou psíquicas estão diretamente ligadas à herança genética, devemos refletir sobre a nossa conduta anterior, que nos trouxe à situação atual, que são as lições, né, para corrigirmos os pensamentos, os sentimentos, as ações, tudo com o intuito de desenvolvermos melhor as nossas capacidades humanas. Então, a doença que aparece hoje tem a ver com todo o nosso trâmite emocional anterior, porque muitas vezes nós ficamos remoendo situações, angústias, e vamos maltratando o nosso organismo, despejando, fazendo transformações na química orgânica, né, e machucando determinado órgão, aquele que é mais vulnerável. E assim vamos trabalhando nossos pensamentos, sentimentos e ações com a intenção de desenvolvermos melhor as nossas capacidades humanas. E anteriormente a gente vem passando por um processo de evolução e passamos por várias etapas antes de chegarmos até esse momento atual. Então, desde primatas, passando por hominídeos, né? De hominídeos para australopitecos, de australopitecos para Homo habilis, Homo habilis para Homo erectus, que é o homem de Neandertal, até chegarmos ao estado de humanidade que somos os Homo sapiens. Então, a partir do desenvolvimento da nossa inteligência, né, é que começa o processo, o passo inicial da nova ordem de valores da humanidade, e que já estão latentes no nosso ser, estão guardados, prontos para serem desenvolvidos. Ou seja, já alcançamos um certo grau de maturidade na evolução. Então, por estarmos no patamar, né, da humanidade, já crescemos um pouquinho, nós vamos desenvolvendo esses valores até alcançarmos a angelitude. Então, passamos por vários processos, desenvolvendo sempre a nossa capacidade. Hoje, nós já somos a nossa melhor versão. E no passado tivemos versões muito inferiores do que temos hoje, nossa mesmo. Então a gente não deve ficar triste, porque nós estamos, por pior que estejamos, já estamos muito melhores do que já fomos. Então, no princípio, a gente tinha insensibilidade até começarmos a ter a percepção das coisas. Então, era frio, calor, fome, essas coisas assim. E dessa percepção, nós fomos caminhando para o instinto e para a razão em escala ascendente. A gente está sempre na evolutiva, sempre subindo. E nesse processo também o psiquismo evolui, passando da intuição, que é a capacidade de entender, pressentir, que é sem o uso do raciocínio. Então a gente vai melhorando a nossa intuição e chegando até níveis mais elevados com a interação da mente cósmica,
quando nós já conseguimos atingir a religação com Deus, com o plano divino mesmo. Então, não necessariamente a religiosidade, mas que sabemos que existe uma energia, uma força superior a nós e que comanda tudo. Então, quando estamos nesse processo de crescimento, não nos damos conta que muitas vezes o sofrimento é um fator de aprimoramento, porque só quando nós nos sentimos incomodados é que fazemos algo para sair do desconforto. E assim, dessa forma, nós vamos buscando outras maneiras de pensar e agir, caminhando para a evolução. Então, todo desafio que aparece na nossa vida não é um castigo divino, mas é uma forma da gente refletir e buscar alternativas de melhoria. Sempre vamos trabalhando em busca da nossa melhoria. Dessa forma, o autoconhecimento ele tem um papel muito importante para que possamos superar esses desafios que muita gente chama de problemas, né? Para a gente superar esses desafios e passo a passo vamos investindo os nossos recursos psicológicos, morais, até conseguirmos a libertação, nos sintonizando com a paz interior. A gente só está bem quando a gente está em paz conosco mesmo. E não adianta buscar paz fora, porque a paz ela está dentro. Não existe um lugar que nos dê paz, existe esse lugar mental que nos dá paz de consciência, por sabermos que estamos agindo de acordo com valores nobres. Isso nos dá paz. Quando a gente sabe que está fazendo alguma coisa que não deveria fazer, nós já entramos em conflito. E aí fica essa perturbaçãozinha aí na nossa mente e a gente não se acerta, fica desconcertado em qualquer lugar que esteja. Aí vem as dificuldades de dormir, aí tem dificuldade de relacionamento, enfim, uma série de dificuldades que são, através desses comportamentos que temos, né, vão aparecendo esses problemas que são consequência do nosso desempenho pessoal e de estruturação psicológica. Então, aquilo que passamos não é castigo, não é praga de ninguém, mas é o lugar onde nos colocamos. Então, é muito importante estarmos presentes para sabermos onde estamos pisando e onde estamos nos colocando. Então, por exemplo, assim, a pessoa que é imatura, ela se queixa, lamenta, tem medo e transforma a situação de aprendizado, que é uma bênção, em culpa, em autopunição, em infelicidade. Só acontece comigo mesmo, porque eu sou ruim, porque eu não mereço ser feliz, eu não presto, enfim, a gente se autodeprecia. Quando a gente não se submete à situação de aprendizado que estamos passando, nos recusando a perceber o que precisa ser mudado e sem querer, assim, sem a gente se dar conta, nós acabamos por escolher o caminho da autodestruição, onde, surgem a partir daí os transtornos depressivos ou de bipolaridade, que vai nos levando a estados de autoabandono. Quantas pessoas conhecemos aí, né, por conta de conflitos internos que se autoabandonam, se entregando aos vícios de toda sorte, cometendo o autocídio. Então, o que é esse autocídio? É uma pessoa que, por exemplo, ela tem uma cirrose hepática, sabe que está doente e que não pode beber, e acaba bebendo e cometendo excessos, prejudicando a própria saúde. E acaba transformando o que seria aprendizado, essa lição, em castigo, em doença mais
terrível, né? Então a gente se autopune, se entregando ao desânimo e o pior, a autopiedade, e o pior ainda, a autodestruição. Nós vestimos a carapuça, sei lá, a camisa de vítima, de deserdado da sorte, e ao invés de tomarmos o que estamos passando como uma lição, como um aprendizado, e ver o que é preciso ser mudado, a gente acredita que merece esse castigo, acredita que está abandonado mesmo da sorte e que não tem mais nada para ser feito, e acaba se entregando a essa autodestruição, muitas vezes até a morte, né? Então é a questão de não aproveitar o momento da lição para crescer. Isso aí é uma consequência da falta de integridade, de nobreza, do valor moral que acabamos por não ter, né? Existem também pessoas que criam problemas incessantemente, ou seja, elas saem de uma dificuldade, vão para outra, alguém conhece, né? Vão para outra dificuldade com grande facilidade. Uma facilidade para errar, que a gente chama, às vezes, brinca de dedo podre para relacionamento, dedo podre, sei lá, não sabe fazer as escolhas. E isso acontece por conta do vitimismo. Somos vítimas, a gente se julga vítimas, mas somos mais vítimas de nós mesmos. Somos vítimas do nosso egoísmo, e porque a gente se acha melhor que os outros, a gente acha que não pode passar por nenhuma prova rude, porque a gente se julga melhor, mas estamos todos aqui em processo de aprendizado, e como já disse anteriormente, todo mundo vai tá em evolução, em grau maior ou menor, mas quem não passou vai passar, e assim sucessivamente. Estamos aprendizando. A vida é como se fosse uma espiral. Então, nós passamos por certo processo, depois evoluímos, depois a gente volta de novo para ver se aprendeu a lição, e depois, se aprender a lição, a gente continua prosseguindo. É assim. Tem outras pessoas que sabem que tem problemas, mas não querem enfrentá-los, não querem encará-los de frente, e espera que alguém apareça para resolver os seus problemas. Por quê? Por quê? Porque não se sentem responsáveis pelas situações em que se colocaram. E aí, enquanto sempre tem alguém que vem ajudar, né? E enquanto essas pessoas tiver alguém para resolver os seus problemas, elas não vão fazer esse movimento de mudança, deixando de promover o próprio crescimento. E são pessoas que arrumam confusão, e sempre tem um tio, um pai, um irmão, um primo, alguém que vai lá e soluciona. E essa pessoa, ela não muda a postura dela de jeito nenhum. Por quê? Sempre tem alguém que vai lá limpar a sujeira que ela faz. Então, enquanto tiver isso estiver acontecendo, ela não se sente estimulada a crescer, e vai se sentindo até incapaz de resolver realmente os problemas. Então, ela está podando o próprio crescimento mesmo. Outros tipos de pessoas vivem atoladas nos problemas, se defendem neles. Isso que é pior, né? Usam o problema como um escudo, como uma proteção, e se defendem neles, se protegem neles, arrumando contínuas desculpas, e assim vão adiando as soluções desses problemas. Às vezes ignorando também o próprio problema. Então, muitas vezes se defendem do problema usando o problema como defesa para não solucionar, e outras vezes ignoram que existe o problema. Não tem nada, não está nada acontecendo. Outras vezes elas acabam omitindo-se do problema. Então, esse problema não é meu,
essa questão não é minha, não tem nada a ver com isso. Mesmo sabendo que tem grande participação delas nessa questão a ser resolvida. Então, essas pessoas fingem, né, se fingem de felizes até nos momentos mais críticos, nos momentos mais dramáticos da vida. E quando a vida vem cobrar a solução disso, seja na área da saúde, na área social, na área financeira, emocional, essas pessoas estão adormecidas e distantes da realidade. O doido, não estou falando que as pessoas são doidas, mas assim, é o outro que tem problema, eu não tenho problema nenhum, porque ainda não querem resolver, não querem olhar. Na maioria das vezes, os problemas eles não estão fora, mas as próprias pessoas são os problemas que não quiseram resolver quando esses problemas eram pequenos e converteram-se agora em obstáculos e a pessoa se deixa abater por desequilíbrios psicológicos íntimos. Não quis ver, vai colocando debaixo do tapete, até vai criando uma montanha, enfim, e aí quando vê o montante, se desequilibra, se desespera porque acha que não vai dar conta. Mas é justificado e natural nossos erros e acertos. Mas nunca saímos ilesos das consequências dos nossos atos. Quando nós erramos, nós devemos reparar esse erro. Quando acertamos, nós crescemos. A nossa evolução, ela acontece através dos nossos erros e dos nossos acertos, desde quando iniciamos a caminhada na vida carnal agora, a engatinhar, a mamar, né? Desde quando nascemos. E aí vem aquele processo todo de aprender a sugar, depois a sentar, a engatinhar, a dar os primeiros passos, até a gente conseguir a segurança de decidir para onde vamos caminhar. Pensar, conversar conosco mesmo, com honestidade e com a outra pessoa, é um trabalho permanente nosso, para identificarmos os nossos limites e como podemos ampliá-los, criando mecanismo para tratar e transformar problemas em soluções e transformar dificuldades em experiências bem-sucedidas, num crescente contínuo. E aí, assim, para finalizar, o ser psicológico adulto, ele ama, confia, olha para o alvo e caminha para o alvo, sem ter e nem ser o problema na sua própria caminhada ou na sua própria história. E assim a gente encerra o capítulo 1 com essa parte 4 aqui, que é os problemas da evolução, e que é o capítulo 1 do O Ser Real. E na próxima oportunidade a gente inicia o capítulo 2, deixa eu ver aqui o nome do capítulo, que é os equipamentos existenciais. Nós temos equipamentos, né, para que possamos lidar com as questões da nossa evolução. Então, se gostou, dá um like, curta, compartilhe, comente, fortaleça esse canal se vocês querem se acharem que esse conteúdo é importante, está ajudando a vocês e pode ajudar mais pessoas. Então, contribua compartilhando para fortalecer esse canal, para que essa mensagem possa chegar a um número maior de pessoas. Por enquanto é isso, fique com Deus, um beijo no coração.